óbvias. E bom dia, Nana. Como que você tá hoje? Obrigada, gente. É um prazer estar aqui. Muito bem, muito bem. Que bom, eu tô muito animada para esse papo. O esgotamento e o cansaço feminino são pautas do meu trabalho. Não à toa, o meu livro se chama Aurora, o Despertar da Mulher Exausta. Com certeza. Então tá aí um assunto que eu me identifico e cada vez mais tenho certeza que a gente precisa falar. A gente está subestimando o cansaço feminino, Nana? Olha, eu acho que não. E, inclusive, o teu livro foi uma grande inspiração para... Vamos fazer esse estudo Não agora. sabia. Porque Obrigada. falar assim, não, sabe, isso tá pipocando em tantos lugares e a gente não tá olhando também para isso com o impacto e a consequência que isso está tendo na vida das mulheres, assim. Então, eu acho que a gente precisa debater mais e trazer ainda mais dados, porque as consequências não são boas, assim. Eu vou voltar uma casinha, porque o assunto me empolga tanto que eu queimei a largada. Nana, você é diretora do Fincolga. Me conta como que funciona o Fincolga e o seu trabalho hoje? Sim. A Fincolga é uma ONG que luta pelos direitos das mulheres para ampliar a equidade de gênero e intersecções. Então, a gente utiliza a comunicação como principal ferramenta. Por exemplo, o estudo que a gente vai debater aqui hoje, né, a gente trazer dados, ampliar conceitos, muitas vezes conceitos que estão na academia, tipo economia do cuidado, né, conceitos que a gente quer que isso realmente esteja em todos os lares brasileiros para a gente conseguir ampliar um pouco essa discussão de equidade de gênero. Eu acho que nós mulheres estamos nos dando conta que só conseguir mais pratinhos para equilibrar, acessar mais espaços, ocupar mais lugares, se ele não vem junto de uma rede de apoio, de condições para fazer aquilo, isso é cilada, Bino, né? É cilada, não dá, assim, cada vez a gente vai colocando mais coisas no nosso prato e depois a gente não consegue equilibrar mesmo. E como que funcionou o processo dessa pesquisa? Qual que é o nome? Esgotadas. Esgotadas. Ali com exausta também. Tá juntinho. Ali a Aurora, ali em cima. Esgotadas do lado, ali fez uma coleção. Elas estão unidas. Mas me fala como é que foi esse processo, quanto tempo durou, com quantas mulheres vocês conversaram? Isso. A gente começou em 2020, a gente transformou a metodologia que a gente tinha na ONG, que era presencial, por causa da pandemia, do distanciamento, a gente transformou ela em online. Né? A gente trabalha com pesquisas, daí com especialistas e vai se aprofundando num tema. Então, lá no meio da pandemia, a gente começou a falar sobre economia do cuidado. Então, a gente fez todo um laboratório sobre isso, tentou, né, cruzou dados de IBGE, PNAD, para entender qual que era o peso da economia do cuidado e qual que era a contribuição feminina para a nossa economia, que a gente entende como economia que tem valor, né? A pandemia escancarou essa economia do cuidado, né? O peso do cuidado na vida das mulheres. Então, o cuidado, ele nada mais é que o trabalho de manutenção da vida. A gente não está falando só de cuidado com filhos, né? Mas você pode cuidar de um parente idoso, de uma pessoa com deficiência da sua família, de um amigo, de um colega. E isso recai de maneira desproporcional sobre as mulheres. Sim. Porque são elas que naturalmente cuidam, que você faz isso naturalmente, né? Você, né, nasceu com isso. E a gente sabe que não, a gente foi socializada para isso, para saber cuidar. Não é um instinto feminino Exato, cuidar do outro. Não é instinto, né? Isso não nasce, a gente aprende quando o seu irmão não levanta da mesa para tirar, né, para ajudar sua mãe a lavar a louça e você tem que fazer isso, você é socializada a ser essa pessoa servil, essa pessoa que cuida, que está sempre preocupada com as necessidades dos outros, em detrimento das suas próprias. Então, o cuidado é esse trabalho de, né, lavar, cozinhar, higiene, nutrição, planejar, porque a carga mental também é um trabalho de cuidado, né? Não é só a coisa física ali. Ir no supermercado fazer a compra, planejar aquela alimentação, planejar que nenhum alimento vai se estragar, depois preparar o alimento. Então, todo esse trabalho que a gente fala que acontece na esfera privada, da porta para dentro, ele tem um peso enorme. Assim, as mulheres no Brasil dedicam 21 horas por semana a esse trabalho. Mulheres trabalham fora de casa, as mulheres que trabalham dentro de casa dedicam mais tempo porque só elas vão cuidar disso. A gente até no relatório tem uma parte assim, o que a gente entende por saúde mental, né? O que a gente, as especialistas, psicólogas, psiquiatras entendem, que é você ter
uma capacidade, você estar plena para ser funcional na sua vida, ser funcional para a sociedade, né? Você conseguir exercer atividades com prazer, né? Que não seja sempre uma eterna exaustão e esgotamento nosso, assim. Então, a gente olhar também para as outras 55, que metade delas vivem constantemente sentimentos de estresse, irritabilidade, fadiga. Então, assim, não é porque você não tem um diagnóstico que tá tudo bem. Eu acho que a gente também tem que olhar para isso, né? A gente desnaturalizar essa exaustão e esse cansaço feminino, assim, porque eu tenho 2 filhos pequenos e eu acho que é muito fácil a gente ficar entrando nisso de é assim que é a vida, sabe? A gente tá sempre cansada. Eu falei, nossa, às vezes eu sinto que eu sou um disco quebrado, assim, sabe? Para as pessoas. E eu falei, então uma hora eu falei, vamos parar, assim. Eu acho que é isso, a gente desnaturalizar isso, porque também tem um dado muito interessante que fala que as mulheres, a maioria das pessoas que vão buscar terapia ou apoio, né, para a saúde mental, são mulheres, assim. Então, acho que é 62% e o resto são homens. Mas o que o homem faz? Consome álcool e substâncias. Então, a válvula de escape dele é o consumo de substâncias ou o álcool. E daí, se você pesquisa um pouco mais, isso volta para as mulheres, porque você vai ter que lidar com um marido alcoólatra, com alguém que vai destruir uma família, com alguém que não tem controle sobre aquele consumo daquela substância. Então, a gente também trazer os homens para essa conversa, né? Claro. Gente, muitas vezes a gente tem que fazer terapia para lidar com pessoas que não fazem terapia, sabe? Então, eu acho que também esse peso nas mulheres as mulheres estão buscando o caminho que seria mais correto, né? De você lidar com uma ansiedade, com uma depressão ou com qualquer outro transtorno. Agora, os homens estão no bar, estão fazendo de um jeito que a gente sabe que isso vai voltar, né, de maneira muito negativa para as famílias e principalmente para as mulheres. Muito bom, porque então eles resolvem individualmente, mas a consequência é coletiva. Exato.